Fala, seus povo, tudo tranquilo? Em um dos meus primeiros vídeos, esse daqui, eu mostrei como criar um deck do Anki com todas as frases de um determinado filme, série, dorama ou anime. O processo é bem simples e o resultado é muito bom. Mas, talvez você que assistiu esses vídeos esteja se perguntando: o que eu vou fazer com esse monte de cartões? Por exemplo, se você segue o tutorial de um desses vídeos, você pode ter feito um deck inteiro do Anki que tem todos os cartões com todas as frases de diálogo de alguma série, de algum anime que você assistiu. Mas veja só, no total, isso aqui dá mais de 2.000 cartões. Isso é para um anime de 6 episódios. Como é que você vai estudar todas essas frases? Bom, tem algumas opções, né? Eu, pessoalmente, recomendo que você tente dar uma olhada à mão mesmo, manualmente, os cartões das suas cenas favoritas. Vê se você consegue entender todas as palavras, se consegue entender o contexto da cena. Agora, se você, assim como eu, talvez já tenha muitos milhares de cartões desse tipo acumulados em um grande deck, talvez seja interessante ter algum tipo de algoritmo. Algo que facilite para que você organize esses cartões e ache mais rápido os que realmente vão te ajudar a aprender palavras novas. E é aí que entra o Morphman. O Morphman é um add-on do Anki. Ele é uma extensão do Anki que permite que nós alteremos a ordem de cartões de forma automática. Esse add-on tem um algoritmo que pega todos os seus cartões, analisa quais deles você já estudou e, portanto, já sabe todas as palavras neles. Então usa isso para reorganizar seus outros cartões, para que você veja primeiro os cartões que têm as palavras mais úteis e mais frequentes, mas ao mesmo tempo também as palavras mais fáceis, com as frases mais fáceis. Com isso, ele permite que você reorganize seus 1.000, 2.000, 10.000 cartões de forma a, com muito mais facilidade, conseguir encontrar bons cartões com boas frases e facilitar o teu aprendizado. Ah, e um detalhe, ele funciona em qualquer idioma. Nesse vídeo em particular, eu vou dar um exemplo mostrando como ele funciona em japonês. Mas assim como nos meus outros vídeos, ele pode funcionar em inglês, em chinês, em coreano, em espanhol, no idioma que você quiser. O processo é o mesmo. Só antes de começarmos, eu queria avisar para vocês que eu vou deixar na descrição vários links úteis. Entre eles, eu vou deixar alguns guias de uso do Morphman. Alguns deles são um pouco mais antigos. Esse aqui, por exemplo, é do site do MIA, o MIA, o Mass Immersion Approach, que é uma abordagem que já não existe mais. Mas se você observar, o guia, embora ele seja um pouco antigo, ele é muito completo. E ele explica em detalhes como que o Morphman funciona. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre o código do programa e como exatamente ele faz os seus cálculos, como exatamente funciona o algoritmo, eu recomendo vocês darem uma lida aqui. Eu vou deixar também esse outro guia, o guia do Joe Mackel, em que ele explica de uma forma um pouco mais resumida, mas também muito completa, como exatamente instalar e configurar cada detalhezinho do Morphman. Todos esses links vão estar aí embaixo na descrição desse vídeo. E aliás, já que você já está aí embaixo, que acha de aproveitar a oportunidade e se inscrever no canal? Isso não só me ajuda, como também vai te permitir ver os novos vídeos que eu fizer sobre novas ferramentas de aprendizado de idioma que eu tenho utilizado. Você não vai querer perder. Pois bem então, vamos instalar o Morphman. Para instalá-lo, o procedimento é o mesmo de instalar qualquer outro add-on do Anki. Nós vamos para a página do Morphman, que de novo está aí embaixo na descrição, e nós simplesmente descemos até encontrar o número do código desse add-on. Então nós vamos pegar esse número, nós vamos copiá-lo, e daí nós vamos abrir o nosso Anki e colocá-lo dentro dele. Então nós vemos aqui no nosso Anki, entramos aqui em Ferramentas, vamos aqui em Extensões, e aí ele vai abrir uma nova janela que vai mostrar todas as extensões que nós já temos. E aí nós simplesmente vimos aqui em Obter extensões, ou adicionar extensões, dependendo da tradução. Daí nós colocamos aqui aquele código que a gente acabou de copiar e damos OK. Pronto, ele baixou esse add-on. Com o download concluído, tudo o que precisamos fazer é reiniciar o Anki para aplicar as alterações. Inclusive, só um detalhe, se a versão do Anki de vocês for um pouco diferente da minha, é porque eu uso o Anki 2.1.35, que é uma versão um pouco mais antiga, porque eu uso alguns add-ons um pouco mais antigos e que não funcionam nas versões mais atuais. Mas se você usa a versão mais nova do Anki, que no momento é a 2.1.66, eu fiz o teste nela e o procedimento é o mesmo, tá? O Morphman continua funcionando mesmo nas versões mais novas. Eu só prefiro essa versão para poder manter algumas das ferramentas que eu uso. Então, nós fechamos o Anki, e daí quando abrirmos de novo,
vocês vão ver que ele já está instalado. A forma de você confirmar que o Morphman está instalado é olhando para esse canto aqui. Se você vê que ele tem esse K0 e V0, é o sinal de que o programa foi instalado corretamente. Esse K é a quantidade de palavras que você sabe, enquanto esse V é a quantidade de variações dessas palavras que você sabe. Então, às vezes, ele detecta, digamos, 5 conjugações de um mesmo verbo, ele vai estar como 5 variantes, né? O V aqui vai ser 5, mas o K vai ser 1, porque na verdade é tudo uma palavra só. Na verdade, você vai olhar para esses números para ver quantas palavras você sabe, mas você vai focar sempre no K, e não tanto no V. Claro, o K ainda está em 0, porque o programa não sabe quais palavras do idioma que ele vai analisar eu já sei. Então, primeiro eu tenho que configurar o programa para ele saber onde que ele vai olhar para poder encontrar as palavras que eu já sei. Mas como é que ele faz isso? Bem, o Morphman usa de um tipo especial de dicionário. Ele é chamado de dicionário de parsing. É uma palavra que não tem uma tradução direta em português, mas seria mais ou menos uma análise gramatical. Ele analisa quais são as palavras de uma frase, ele separa uma palavra da outra, vê que tipo de palavra é aquela, se é um verbo, se tem uma conjugação, e daí ele usa isso para saber quantas palavras você já conhece e quais são as novas palavras que você vai precisar ver. Por padrão, o Morphman já tem instalado nele dicionários de parsing para vários idiomas. Porém, ele não tem um dicionário de parsing padrão para o japonês. A gente vai ter que deixar ele baixado por fora. E é muito por isso que nesse vídeo eu estou mostrando para vocês o procedimento do japonês. Porque esse é o único idioma que exige um trabalhinho um pouco maior para deixá-lo configurado. Então eu quero deixar aqui bem completo para aqueles de vocês que querem usar, assim como eu, o Morphman para estudar japonês. Aliás, se você não está estudando japonês especificamente, pode pular aí alguns segundos para o próximo capítulo do vídeo. Mas se não quiser pular também, é bem rapidinho. Existem duas formas de conseguirmos esse dicionário de parsing dentro do Anki. A primeira delas, que é a melhor e um pouco mais completa, é utilizando um add-on do Anki chamado Mekabi Unidictionary. Esse daqui é o Mekabi. O Mekabi, ele é um arquivo um pouco grande, existe um procedimento um pouco mais trabalhoso para poder instalar. Você não pode baixar só pelo número, você tem que baixar ele em outro lugar. Ele dá um pouquinho de trabalho na instalação. Mas ele é o dicionário mais completo. Vocês podem ver aqui, ele é baseado no dicionário da Unidic, e ele já tem aqui, na descrição, o seu propósito para servir como um complemento para um add-on como o Morphman. Ele é um pouco mais avançado, ele é mais atualizado, mas justamente por ele ser um pouco mais complicado, eu prefiro utilizar uma alternativa, que é muito mais simples. O Japanese Support é uma extensão que acrescenta ao Anki algumas ferramentas interessantes para quem está estudando japonês. E uma dessas ferramentas é um dicionário, no caso específico, o dicionário do Mekabi, só que numa versão mais antiga, já embutido nesse add-on. Então, se você instalar essa extensão, que é uma coisa muito simples, né? Nós simplesmente vamos vir aqui, copiar o código que temos aqui embaixo, né? A gente copia esse código, coloca lá no Anki, daí a gente reinicia o Anki e pronto, já temos ele instalado. Agora o Morphman está pronto para o japonês. Mas vamos lá então, vamos configurar o Morphman. Para que o Morphman consiga ler as nossas palavras, ler os nossos cartões, nós precisamos entrar nas suas preferências. Para isso, nós vamos aqui em Ferramentas, Morphman, e daí nós entramos em Preferências. Esse menu pode ser um pouquinho diferente se o seu Anki está numa versão mais atualizada que a minha, mas ele também vai estar mais ou menos nas mesmas posições. Ele não mudou tanto assim. Então clicamos aqui em Preferências, e aqui vocês vão ver que ele já tem algumas preferências padrão. Esse menu, o Note Filter, é o filtro de notas, em que você vai dizer para o Morphman quais são as notas dos seus cartões que ele vai ler. Então, primeiro de tudo, você tem que escolher um tipo de nota. Então, no meu caso aqui, o tipo de nota principal que eu vou utilizar é esse Japanese Morphman. É um tipo que eu já deixei pronto para o Morphman, é o tipo que eu uso nos meus cartões, e que eu inclusive vou deixar na descrição desse vídeo, em um deck vazio, só para que vocês possam baixar e usar esse mesmo tipo de nota também nos cartões de vocês, se assim preferirem. Esse é um deck que é baseado nos códigos de várias pessoas diferentes, ele é bem completo e tem servido bem para mim nos últimos anos, então talvez seja útil para vocês também. Como a maioria dos cartões que eu tenho aqui estão nesse tipo de nota, eu vou usar ele como base, ele é o que será analisado. Na parte de tags, essas são tags para filtrar ainda mais quais cartões que são parte desse tipo serão utilizados pelo Morphman. No meu caso, eu quero que todos sejam analisados, então eu vou apagar essa tag. Daí nós temos o campo, qual campo especificamente contém as frases que você quer que ele analise. Então no meu caso, o campo é exatamente esse mesmo, o expression, eu já uso esse termo padrão, já para ele já ficar configurado. Mas se você quiser que ele olhe algum outro lugar, se o seu campo tiver outro nome, é só você vir aqui e digitar esse outro nome. Daí você seleciona o Morphamizer, ou seja, qual que é o algoritmo que ele vai usar para separar a frase em morphs, né? Ou seja, em morfemas, em palavras.
E nesse caso, ele já selecionou aqui o Japanese do Japanese Support. Ele puxou daquele add-on um Morphomizer específico. Mas se você está estudando chinês ou você usa outro idioma, né, um idioma que tem espaços, né, entre as palavras, você pode usar esses outros Morphomizers que já vêm por padrão no Morphman. Daí nós temos dois tiques. O primeiro de leitura e o segundo de modificação. O de leitura é o que indica para o Morphman se ele vai ler esses cartões para analisar o quanto você sabe daquele idioma. Enquanto o Modify é o que indica para o Morphman se ele terá permissão de alterar a ordem desses cartões. Então, no nosso caso, esse é o tipo de nota que tem, por exemplo, aquelas notas de anime, né? As notas que eu pego de várias frases de animes que eu assisto. Então eu quero que ele tanto leia essas frases, para saber quais delas eu já estudei, quanto que ele mude elas. Para que ele reorganize aqueles cartões que eu fiz com aquele outro programinha, o Subs to SRS, e assim faça com que eu veja só aquelas que têm de fato palavras novas. Um outro exemplo do que a gente pode fazer é o que eu vou fazer aqui com outro deck que eu tenho. Se vocês viram bem aqui no meu Anki, eu tenho tanto esse deck aqui de um anime, muito bom por sinal, recomendo para quem curte histórias assim um pouco mais de drama, relativa a questões de guerra e outras coisas assim. É uma história muito tocante. Mas eu também tenho um deck mais padrão. Esse Tango N5, eu vou deixar o link para ele na descrição também, é um excelente deck para iniciantes no japonês. Ele tem áudio de nativos e ele é recheado de frases muito boas. Mas, como ele usa um outro padrão de nota, que não é exatamente o mesmo que eu costumo utilizar, se eu quiser que o Morphman leia ele, eu tenho que vir aqui, selecionar esse tipo, o Tango Card Format, que é o tipo dos cartões do Tango, que é esse segundo aqui que eu tenho, e aí o resto vai ficar igual. As tags vão ficar as mesmas, o campo expressão vai ser exatamente o mesmo, esse expression. No Morphomizer, nós vamos utilizar esse Japanese também, porque também é para japonês. E aí nós vamos ter aqui no campo de leitura, vamos dizer que ele deve sim ler esses cartões, mas nesse caso em particular, não vamos permitir que ele modifique os cartões. Eu quero que ele só leia esses cartões. E claro, se você tiver outros tipos de cartões, outros tipos de notas, é só você clicar aqui em Clone, e aí você vai clonar essa última linha que você estava editando, e daí você simplesmente altera as informações dela. Se você quiser mudar a ordem de prioridade, você clica aqui nesse Up ou no Down, para poder decidir, né, em que posição que essa linha vai ficar. E se você acha que tem linha demais, é só selecionar e deletar. Agora nós vamos para a próxima aba, Extra Fields. Essa aba determina quais são os campos dos seus cartões que o Morphling vai poder alterar. Existem várias opções aqui, mas eu francamente não uso nenhuma delas. A única que eu uso é a opção obrigatória, que é o Focus Morph. Ou seja, o Morph padrão que o Morphman vai utilizar. Toda vez que o Morphman analisa um cartão que tem uma frase inteira, ele vai tentar extrair dessa frase as palavras que você ainda não sabe. E ele vai colocar essas palavras nesse campo. Então esse tem que ser um campo exclusivo do Morphman, que só ele vai mexer e que ele vai poder alterar. E aqui você pode determinar qual é o nome dele. No meu caso, nos meus cartões, eu já tenho esse campo com um nome padrão. Então eu vou deixá-lo com o nome que eu costumo colocar, que é MM_FocusMorph. Então bem parecido, na verdade, com o padrão do aplicativo, eu só deixo o nome um pouquinho mais curto. Se vocês usam o mesmo deck que eu, ou estão usando um padrão de nota parecido, que tem os mesmos nomes, vocês alteram isso aqui, e aí vocês podem deixar o mesmo nome que está no seu padrão de deck. Se o seu deck não tem um campo específico para colocar uma palavra-chave, né, para colocar o morph, que é o foco, então é importante você fechar essa janela, aplicar as mudanças feitas, né, ir lá nas ferramentas, nos campos, e daí criar um campo para o Morphman poder alterar. Seguindo para a próxima aba, então, vamos aqui para tags. As tags do Morphman também são padronizadas. Tudo que eu vou querer fazer aqui é alterar alguns nomes para deixar um padrão que eu prefiro. Esse é um padrão que herda um pouco de algumas coisas que alguns linguistas famosos, como Stephen Krashen, por exemplo, falam, mas que foi adaptado por outras pessoas aí no decorrer da história. Eu acho que é uma forma um pouco mais simples do que usar esses termos aqui em inglês. Então eu adapto esse vocab, as notas de vocabulário, que são as notas que só tem uma palavra para aprender, para um T. Esse T é de target, ou alvo. Então tá querendo dizer que você só tem um alvo naquela frase, uma única palavra que você quer aprender. Daí esse comprehension note, que inclusive tá com um errinho de inglês aqui, né, era para ter um R, eu adapto para 0T. Porque essas são as notas que o Morphman detecta como não tendo nenhuma palavra nova. Você sabe a frase inteira. Já esses not ready, os não prontos, são os cartões que você tem mais de uma palavra. Então esses são cartões que têm palavras demais. Então o Morphman não vai querer mostrar eles para você agora. Ele vai ficar guardando até que você aprenda quase todas as palavras daquela frase, exceto uma. Esses eu prefiro colocar como MT, ou seja, múltiplos alvos, múltiplos targets.
Daí nós temos essa Fresh Vocab Note, que, na verdade, apesar do nome, ela é mais parecida com a Comprehension Note do que com a Vocab Note. Ela é uma nota que era um T, mas você acabou de aprender ela, então você, tecnicamente, ela é 0T, você já sabe todas as palavras que estão escritas nela, mas, como ela ainda está muito recente, ele tenta categorizar ela de uma forma um pouco diferente, porque ela ainda está bem fresca na sua memória. Eu, pessoalmente, não gosto dessa distinção, então eu prefiro colocar aqui a mesma tag 0T. Eu prefiro que ele já conte como eu aprendendo aquela palavra e assim simplifique um pouco o algoritmo. As outras tags eu não mexo, deixo elas no padrão mesmo. Aí fica a seu critério se você vai deixá-las assim ou não. Na dúvida, deixa nos padrões. É melhor deixar o padrão do que mexer com o que você não conhece. Finalmente, na aba Geral, ou General, nós temos aqui algumas opções, tanto de review, quando você estiver fazendo a revisão dos seus cartões, quanto de parsing, da análise gramatical de qual palavra faz parte de qual frase. A explicação dessas opções é bem simples. Aqui ele está falando que ele vai pular os cartões 0T, ou seja, aqueles cartões que não tem palavra nova nenhuma. Ele vai pular os cartões que têm vocabulário fresco, ou seja, também são 0T, mas você aprendeu recente. E ele vai pular também os cartões que você acabou de aprender, ou que você aprendeu ainda hoje. É bom deixar todos esses ticados. Do outro lado também, é bom você ticar praticamente tudo. Então, de tratar nomes próprios como conhecidos. Isso é uma forma de você evitar ter muito cartão só para aprender nome de personagem, tá? A única exceção aqui é se você aprende um idioma como chinês ou japonês e a pronúncia dos nomes é uma coisa que te dá muito trabalho. Se você sente que precisa de cartão para aprender pronúncia de nome, então talvez você deva desticar esse tiquezinho. Mas eu, em particular, prefiro deixá-lo ticado, porque eu acho mais interessante aprender os nomes pelo contexto e pela forma como eles são usados, do que ter um cartãozinho para cada nome de cada personagem, de cada obra que eu vejo. Daí aqui a gente tica para ignorar a posição gramatical. Então, assim, ele não vai tratar diferente um verbo que aparece no final de um verbo que aparece no começo, ou não vai tratar diferente uma palavra quando é usada como pronome e quando ela é usada como verbo, mesmo sendo a mesma palavra. Ele vai tentar simplificar um pouco as coisas. Isso acaba sendo melhor, porque no longo prazo você percebe as sutilezas e as nuances do uso das palavras com o uso delas, e não através de um algoritmo. Então, o ideal é sempre simplificar. Sempre que possível, simplifique. Daí também ignorar os sanguessugas suspensos, né? Palavras que você não aprendeu de jeito nenhum. Então ele vai recalcular essas palavras como se elas fossem novas para você, já que você não conseguiu aprender com aquele cartão específico. E algumas opções de ignorar conteúdo dentro de certas chaves ou parênteses. Então você pode ticar todas elas. Isso aqui evita que se o seu cartão tem alguma outra coisa, então se ele tem palavras ou informações extras entre colchetes, então, digamos, um cartão de japonês que tem furigana ou pitch accent dentro de colchetes, ou talvez o seu cartão tenha alguma informação adicional, alguma dica de alguma palavra, e você não quer que ela seja utilizada, então você tica essas opções aqui. Eu geralmente deixo desticada essa opção do parêntese normal, porque às vezes eu uso o parêntese normal, ou o parêntese normal está em uma cena, está em uma legenda, mas ele é simplesmente um parêntese para denotar que aquela frase é um pouco diferente das outras. Ela ainda deve ser aprendida. Então eu deixo ele desticado. Mas se você encontrar nos seus decks com muita frequência que os parênteses são usados para outras coisas, como por exemplo, às vezes eles usam para poder separar uma legenda que é só barulho de plano de fundo ou música tocou e o que de fato é diálogo. Então, se isso estiver te atrapalhando, é só você vir aqui e ticar de novo esse botão. No meu caso, que assisto muito anime em japonês, eles geralmente usam os parênteses japoneses, que são um pouco diferentes. E o parêntese normal fica livre para eu usar da forma que eu preferir. Então, você fica aí, na dúvida, selecione tudo, mas se quiser deixar pelo menos um livre, vai ser esse aqui. Pronto, agora que configuramos tudo, é só clicar em Apply para aplicarmos as mudanças. E daí o Anki vai pedir para você recalcular a sua base de dados. Isso significa que o Morphbane vai analisar de novo todos os seus cartões e vai ver, agora, quantos que você realmente sabe. Vamos lá então, vamos recalcular. Para isso, a gente vem aqui em Ferramentas, Morphbane, e vamos em Recalc. Se você quiser, você pode usar a tecla de atalho, muito mais prática, que é Ctrl M. Então clicamos aqui, e daí ele não vai demorar tanto assim, especialmente porque temos poucos cartões. Ele vai analisar de novo todos os nossos cartões. Mas a gente continua em 0. Por que será? Bom, esses decks que eu tenho aqui, como vocês podem ver, eles são bem limpos. Eles são decks completamente novos. Eu não estudei nenhum cartão deles ainda. Então, para mostrar para o Anki que eu sei essas palavras, vamos entrar no deck do Tango. Então esse deck do Tango, o deck do JLPT N5, se clicarmos aqui nele para estudar agora, veremos que a primeira frase é bem fácil. Watashi wa An desu. Eu sou a An. Para mim, que já estudo japonês há algum tempo, essa frase é muito fácil. Eu não preciso desse cartão.
Deixa eu mostrar aqui a resposta para vocês. 私はアンです。 Então é exatamente o que eu disse. Esse é o cartão que te ensina a palavra watashi. E também talvez ensine como usar a partícula wa, talvez ensine o des. Mas eu não preciso de nada disso. Isso é fácil para mim. Então, para dizer pro Anki que eu já sei essa palavra, pro Morphman saber disso, eu aperto no meu teclado a tecla K. E daí, quando eu aperto a tecla K, o Anki já sabe agora que eu já sei essa palavra, que eu já sei esse cartão. E aí, se eu vier aqui e recalcular o Morphman, olha só, agora eu já sei 4 palavras novas. Por quê? Porque ele analisou que naquela frase haviam 4 palavras diferentes. Mas se eu vier aqui no painel, vocês vão perceber que, se analisarmos de novo esse deck, o N5, vocês vão ver que ele marcou essa palavra, como eu já sabendo dela, mas a sequência dos cartões não mudou. Porque a gente não ticou o botão Modify, especificamente para esse tipo de cartão. Mas ele já suspendeu um outro cartão que também teria a palavra des, que a gente acabou de aprender. Então ele já está suspendendo esse porque ele imagina que a gente já vai saber como é que ele funciona. Se, por outro lado, nós abrirmos esse deck de anime, nós vamos ver que ele não está mais na ordem da sequência. Isso aqui não é a primeira cena do anime. É uma cena aleatória que tem uma palavra que ele achou interessante. Nesse caso aqui nem é uma palavra, é só a letra A, né? É só o personagem rindo. Então, se eu simplesmente apertar em K, o programa não só vai detectar que essa é uma palavra que eu já sei, e vai pular todos os cartões que já tem aquela palavra, como ele também vai imediatamente pular esse cartão e vai me passar para o próximo. E não vai gastar um slot de carta nova. Se a gente voltar aqui e recalcular de novo, olha só, agora já temos 5 palavras. Mas claro, se você já estudou bastante japonês ou bastante de qualquer outro idioma e você quer dizer pro Morphman de uma vez só quantas palavras você já sabe, existe uma forma um pouco mais prática. É só vir aqui no painel e aí nós vamos selecionar todos os cartões que a gente já sabe. Então nesse caso, eu tenho esse deck aqui do Tango N5. Para mim, o nível N5 do japonês, né, da prova de proficiência do japonês, né, que é o JLPT, é muito fácil. Eu já sei todas essas palavras. Então, como eu já estudei esse deck inteiro, eu já sei tudo isso, eu posso com confiança selecionar tudo. Então, eu apertei Ctrl A, e daí eu vou aqui em Editar, e dentro das opções do Morphman, eu vou em Already Known, certo? Então, eu vou colocar a tecla K, ou seja, eu vou marcar que eu já sei todas essas palavras. Se você não sabe todas, mas só algumas, é só selecionar quais especificamente você já sabe. E aí você pode tanto vir aqui, quanto simplesmente apertar a tecla K conforme você seleciona essas palavras. Então seleciona uma certa quantidade, ou talvez todas, e aperta K. Todas elas terão agora essa tagzinha de Already Known. E se a gente fechar aqui o painel e recalcular de novo, olha só, agora já sabemos 1051 palavras. Porque eu já passei um bom tempo estudando isso. Se agora a gente for de novo lá no deck do anime, a gente vai ver que ele vai ter palavras diferentes. Porque agora a gente já sabe muitas palavras. Então o nosso trabalho agora vai ser estudar gradualmente essas palavras, pouco a pouco, para assim a gente ir reduzindo mais e mais quais palavras do anime a gente sabe e quais a gente não sabe. Se eu abrir aqui o painel e entrar no deck específico desse anime, vocês vão ver que, se eu ordenar por A revisar, esses são os cartões que o Morphman colocou aqui para mim, como os mais novos. Mas se vocês olharem aqui embaixo, olha a quantidade de cartão 0T. Olha a quantidade de cartão que eu já sei. Se eu selecionar daqui para baixo, olha, dos 2.000 cartões, 300 já estão selecionados. 300 eu já sei, eu já não preciso estudar. O programa já me livrou de gastar tempo com isso. Mas claro, nós podemos fazer muito melhor. Porque como talvez vocês tenham percebido, o Morphman ele também detecta certas coisas como palavras que não são exatamente palavras. Então nesse caso aqui, ele está colocando esse teru como se fosse uma palavra individual, quando ele é só uma parte da conjugação do verbo. E aqui entra uma dica muito importante para usar o Morphman. Nunca, jamais tenha dó nem piedade de apertar a tecla K. Se um cartão aparecer e ele é só um barulho, uma vogal aleatória, um monte de sílabas que não aparece no dicionário, ou alguma coisa estranha, só aperta K e segue com a vida. É melhor dizer que você sabe do que ficar muito tempo se matando para poder descobrir o que é o significado daquilo. Aperta K e segue com a vida. Então vamos apertando K. Isso aqui é um na. Isso é uma partícula. Não preciso disso. Próximo. Também não preciso. Também não preciso. Opa, apareceu uma palavra. Opa, esse aqui é interessante. Então ele está falando Anata yo mobiru suits. Então esse é mobiru, quer dizer móvel, né? Ou nesse caso é o nome dos robôs que eles usam, né? O mobiru suits, mobile suits. Então aqui a gente vai poder parar e estudar. Porque agora o algoritmo detectou uma palavra que eles usam muito nesse anime e que essa sim pode valer a pena. Então clico aqui em mostrar a resposta. Posso até editar aqui o cartão.
Posso vir aqui, ó, vamos editar essa nota. Talvez a gente queira colocar uma definição. Se você usa aquele add-on de dicionário, então você aperta o Ctrl S e ele vai aparecer aqui, ó, a descrição. Nesse caso é uma palavra do inglês mesmo, né? Quer dizer mobile, né? Quer dizer móvel. Então eu posso simplesmente vir aqui, configurar, né? Para ele colocar aqui para mim exatamente essa definição. Ela já entra aqui direto. E daí no que eu fechar e retomar aqui. Então pronto, o cartão tá feito. Foi bom, vou deixar ele para os próximos 10 minutos. E agora mais coisas que não significa nada, vão apertando K. Opa, uma palavra? Que palavra é essa? E assim você vai indo, e assim você vai estudando. E aí se eu agora voltar aqui e dar um recalque de novo, ele já subiu a quantidade de palavras que a gente sabe. E agora pode ser que ele venha com palavras mais interessantes. Opa, uma palavra com kanji, que palavra é essa? Essa é Renpo. Renpo quer dizer federação, né? Eu já conheço a palavra. Mas se procurar aqui no dicionário, a gente vai ver que é exatamente isso. Ele significa federação, ou Commonwealth, né? No caso da história, porque é o nome de um dos governos, né? O mundo é dividido em 2 grandes governos, a federação é um deles. Então eu posso adicionar isso aqui no cartão. E olha só que interessante, eu já estou estudando dentro do contexto de um anime. Aqui vai uma outra dica bacana. Se você viu que essa palavra é interessante, você quer estudar ela, você não vai apertar K. Mas você não gostou do cartão? A frase talvez não seja tão legal, a cena talvez não seja tão legal. Então a dica é você apertar L. Então você aperta a tecla L, e daí ele vai abrir o painel para você e vai te mostrar todos os cartões que tem aquela palavra como uma das palavras para você estudar. Vocês podem ver aqui, ó. Você tem esse cartão que a gente viu aqui agora, tá? Tem esse outro, que também só tem Renpo, e aí tem uma cena dos meninos conversando na escola. Talvez você ache que essa cena seja mais interessante que a outra, não sei. Aí temos outros cartões aqui, mas eles têm 2 palavras. É Renpo e Gun, né? No caso, Gun quer dizer exército, então esse aqui é o exército da federação, Renpo-gun. Então esses são compostos, não é interessante você fazer um cartão com isso aqui, porque aí é muita coisa num cartão só, né? Mas veja que interessante, quando você marcar que sabe o Renpo, ou quando você estudar esse Renpo, todos esses cartões, que são MT, né? Como dá pra ver aqui embaixo, deixa eu até mostrar pra vocês a tag. Eles são MT, ou seja, quer dizer que tem vários targets, várias palavras. Eles vão ficar cartões de uma palavra só. E aí você vai estudar esses cartões e vai ficar mais fácil de você entender. Digamos que eu não gostei desse cartão, eu preferi esse de baixo, dos meninos conversando. Então eu só priorizo ele, eu vou reposicionar ele, vou deixar ele como primeiro na fila, né? E se eu voltar aqui, esse agora é o primeiro cartão da fila. Aí eu vou acrescentar a definição do dicionário nele, e olha só. Então esse daqui virou o meu novo cartão. Eu vou dizer que errei, porque é uma palavra nova. Opa, apareceu mais uma. Ore, quer dizer eu. Ah, mas eu já sei ore. Ah, então eu não vou, eu já sei, vou deixar o K aqui. E assim por diante. E assim a gente vai estudando. E aí se eu voltar aqui, e se eu recalcular, vocês vão ver que ele de novo vai analisar, aumentou o número de palavras, e se eu voltar aqui, voltou naquela palavra nova. Ele não achou mais alguma sem ser essa. Então vamos aprender essa logo. O que é isso? Corone, quer dizer colônia, né? Porque na história, né, uma exploração espacial, ele tá falando que essa é uma colônia. Então, se você achar interessante aprender essa palavra, você aprende. Se não, porque katakana é um pouco mais fácil, aperta K, segue com a sua vida, sem medo. Aí aqui apareceu, gun, quer dizer exército. Eu preciso aprender exército? Ah, vamos dar uma olhada aqui no dicionário, né? E assim você vai estudando. É um método muito, muito prático. Mas, de novo, eu repito a dica. Não tenha pena de apertar K. Se você for apertando e forem aparecendo palavras que não são interessantes, vai apertando mais até aparecer uma palavra bacana. Não fica se preocupando com perder um cartão. Ah não, porque eu apertei K, mas aquela palavra na verdade era uma palavra que eu não sabia. O idioma, na verdade, ele não se aprende com algoritmos, com programas. Ele se aprende na prática, usando aquele idioma, vendo como ele é usado. Então, se o teu algoritmo te falhar em algumas vezes, se ele não for perfeito, se ele pegar uma coisa que não é exatamente uma palavra, não se preocupa, sabe? Ignora, suspende o cartão, aperta K e segue com a sua vida. Se aquela palavra realmente for importante, ela vai aparecer de novo para você. Você vai vê-la sendo usada em algum outro contexto, em algum outro lugar. É só questão de tempo. Não fica mendigando por 1 ou 2 cartões. Quando você tiver 20 mil que nem eu, você não vai estar preocupado com isso. Ah sim, e outro lembrete importante. Lembrem-se sempre de fazer o recálculo. Sempre venham no Morphman e façam o recálculo. Pode ser que quanto mais cartões vocês tenham, mais demorado esse recálculo fique. Mas não esqueçam de dar o recalc todos os dias. Aqui eu recalculei várias vezes, depois de fazer cada cartão, depois de apertar cada K. Mas isso foi só para mostrar para vocês. Não precisa fazer isso toda vez que você faz um cartão. Mas pelo menos uma vez por dia, quando você terminar suas revisões, terminar os seus cartões novos, é recomendável que você recalcule. Inclusive, uma das vantagens de fazer isso é porque quando você recalcula os cartões, ele muda a ordem deles diretamente na base de dados do Anki.
E o que isso significa é que mesmo que eu abra o Anki em outro lugar, por exemplo, se eu sincronizar o meu Anki com o meu celular e abrir ele no Anki Droid, ou se eu for abrir ele no navegador, no Anki Web, essa mesma ordem de cartões será usada. Então mesmo o Anki Web, o Anki Droid e outras plataformas não tendo esses add-ons, não tendo o Morphman, como ele reorganiza os cartões direto na base de dados do Anki, você consegue usar os cartões reordenados em outras plataformas. Então se você gosta de estudar misturando o computador com o celular, pode ser interessante você instalar o Morphman no seu computador, reorganizar as cartas todos os dias, fazer o recálculo, e daí você sincroniza elas com o seu celular. E você usa esses cartões ressincronizados no seu Anki Droid ou no seu Anki para iOS. Bacana, né? Mas lembra, tem que recalcular todos os dias. A gente já está concluindo esse vídeo, mas aqui vai mais uma dica, só para os usuários mais avançados. Se você não quiser ver essa dica, pula aí para o próximo capítulo que a gente vai dar algumas dicas finais para terminar o vídeo. Uma das ferramentas que o Morphman também disponibiliza são opções de alteração do CSS dos cartões. O CSS, para quem não sabe, é exatamente o que permite que o cartão fique de um certo formato. No meu caso, é o que muda a cor da letra das frases, é o que coloca esse quadrinho aqui meio arredondado, com esse tom meio azulado de plano de fundo, é o que permite que as minhas cartas tenham certos tons para certas pronúncias. Isso tudo fica aqui em Editar e em Cartões. Essa daqui é a aba que te permite alterar o CSS, o código HTML dos seus cartões. Existe um código específico do Morphman que permite que você mude a cor das palavras para indicar quais delas são palavras novas e quais são palavras antigas. Então, esse código fica aqui embaixo, nesse tipo de cartão que eu já deixei para vocês, ele já é pronto, e é esse Morph Highlight. Então, tudo que você precisa fazer é colocar esse Morph Highlight 2 pontos, e aí o campo que você quer alterar, e aqui na aba Estilo, você vai colocar essas 4 linhas aqui. Então, os tipos do Morphman e a cor de plano de fundo que você quer colocar para eles. Então, só para mostrar como isso fica, por exemplo, então se eu tirar aqui essa marca de comentário, vocês vão ver que o meu código vai ficar assim, ó. Eu basicamente repeti aqui a mesma frase, mas com os índices do Morphman. Então ele está aqui falando que eu sei todas as palavras dessa frase, né? Eu sei o Rempo, eu sei o A, eu sei Sutsu, eu sei Nai, mas o Mobiru foi uma palavra que eu aprendi recente, por isso ele está verde. E aí, claro, você pode mudar essas cores aqui, né? Você pode escolher, por exemplo, se você quer, digamos, que essa palavra verde fique preta, você escreve aqui, por exemplo, o código para o preto, dele simplesmente fica um fundo preto. Ou você pode ir mudando as cores, né? Pesquisando as cores que você queira em hexadecimal, aí você fica livre para poder alterar da forma que você quiser. Então é só colocar essas 4 linhas de código aqui dentro da aba Estilo, ou Styling, e daí você muda aqui no modelo, né? De preferência no verso, eu coloquei na frente só para ilustrar mesmo, e você coloca qual é o canto em que você quer que o Morphman analise e realmente pinte essas frases. Eu, francamente, não uso esse recurso, especificamente no caso do japonês, porque eu gosto de usar um outro add-on que ele muda um pouco a formatação das palavras para poder colocar o pitch accent, que são aquelas marcações de tom, né, das tonalidades que o japonês tem. Eu vou fazer um vídeo ainda ensinando como usar esses add-ons de pitch accent. Mas como o add-on do pitch accent não funciona certinho com essa funcionalidade do Morphman, eu prefiro não usar essa funcionalidade. Então eu vou cancelar aqui, vou sair sem salvar mesmo, mas fica aí a opção para quem achar isso interessante. Pronto! Agora vocês têm um baita de um algoritmo que vão ajudá-los a estudar qualquer idioma. Então, só mais algumas informações adicionais para quem realmente estiver interessado. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para mais alguns outros recursos que podem ser interessantes. Por exemplo, esse site aqui, The Moe Way, tem um monte de recursos para quem quer aprender japonês. Tem recursos para aprender caracteres, tem recursos como os decks do Tango, como esse deck N5 que eu mostrei para vocês, e tem alguns outros decks até, deck de palavras de visual novels, só que ele é focado principalmente no japonês. Então, se você achar o japonês interessante, se você quer ver coisas especificamente do japonês, você pode querer baixar algumas coisas daqui. Ainda dentro do japonês, se você está interessado em ver decks prontos de um monte de animes, de um monte de doramas e filmes japoneses, eu vou deixar também na descrição o link para essa pasta do Mediafire. Nela existem muitos animes diferentes, já no formato certinho do Anki, todos eles com frases, com a legenda escrita em japonês, com áudio, com print da cena. Então eles são uma forma muito prática de você não ter que ter o trabalho de assistir os meus vídeos e usar aquele programinha, o Substr para criar os seus próprios cartões. Eu não vou garantir a qualidade desses cartões, muitos deles são não tão bons assim, certo? É só realmente uma coisa mais preguiçosa se você quer pegar algo já pronto. Mas se você gosta, por exemplo, de Keion ou Konosekai no Katasumi ni, você baixa esses decks e daí você já coloca eles no Anki, roda o Morphman e ele já vai automaticamente separar quais cartões são interessantes e quais não são tão interessantes assim, para você já conseguir ir estudando.
Mas, de novo, o ideal é você fazer os seus próprios decks. Eu já ensinei isso no canal, vou relembrar aqui, nesses 2 vídeos, tá? O processo é o mesmo para filme, para série, para dorama, para anime, não importa o que for. Se você tem um arquivo de vídeo e o arquivo de legenda, você consegue criar suas próprias notas do Anki. Mas bem, por hoje é só. Deixo vocês por aqui, agradeço muito por estarem aqui nos apoiando, estarem aqui assistindo esse vídeo, e peço mais uma vez, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Por favor, me ajude a poder continuar esse trabalho e continuar fornecendo mais vídeos interessantes para vocês. Por hoje é só. Até a próxima.